Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, dependendo da hora que você ouvir este áudio, que será de grande relevância, de extrema importância para a sua caminhada cristã, para o seu fortalecimento cristão, para o seu entendimento cristão e acrescentará na sua vida após estas palavras. Quero fazer uma leitura aqui na carta que o apóstolo Paulo escrevera aos Efésios, no capítulo 2, ele está expressando a graça do Senhor Jesus. Quero falar sobre a eleição. Nós fomos escolhidos em Cristo. E diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus amados irmãos, quando nós lemos esse versículo, estes versículos nos mostram que quando nós fazemos uma viagem pelas Escrituras Sagradas, buscando em Gênesis, no capítulo 3, nós conhecemos a história de Adão, a história de Eva, um homem que desobedeceu a Deus, provando do fruto proibido, provando daquilo que Deus ordenara para que ele não tocasse. Deus dá apenas um mandamento para o homem e mesmo desta forma ele não é capaz de guardar este mandamento. E nós conhecemos bem essa história, é uma história que todos os cristãos têm buscado entendimento, todos os cristãos têm feito leituras, mas poucos compreenderam que ali a graça de Cristo já se manifesta em Adão e Eva. Muitos sabem dessa maravilha, muitos sabem dessa história, que a graça de Cristo começa ali em Gênesis 3. Ali já é uma demonstração da graça de Cristo, né? Nós sabemos que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido. Quando nós entendemos, quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 3, e versículo de número 23, ele vai dizer
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós entendemos que há uma eleição. Nós entendemos que nós estávamos mortos, porque nós somos herdeiro deste pecado de Adão que nos contaminou. Adão, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, quando Deus chama Adão e diz: onde estás? Ele diz: eu ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. Ele teve medo da voz de Deus, ele estava no pecado, ele havia transgredido os mandamentos de Deus, o único mandamento, e agora ele se escondia da presença de Deus. Mas Deus vai atrás desse homem, Deus limpa este homem, Deus veste esse homem, Deus é quem busca a Adão e não Adão busca a Deus. Então nós entendemos que nós, como herdeiros desse pecado, nós estávamos mortos, mas como nós lemos aqui em Efésios no capítulo 2, Cristo nos vivificou nele, Cristo nos chamou e ele disse: pela graça sois salvos. Unicamente pela graça de Cristo. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, não é pela nossa bondade, não é pela nossa obediência, porque somos pecadores, somos desobedientes, somos transgressores da palavra de Deus, somos pessoas que não merecemos a salvação. Mas pela graça de Cristo, nós fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Nós fomos justificados por meio da fé. A Bíblia diz que isto não vem de vós, é dom de Deus. O que nós aprendemos com isso? Nós não podemos fazer nada para ganharmos ou para alcançarmos a salvação. As nossas obras são inúteis, os nossos esforços são inúteis, os nossos esforços são semelhantes às vestes que Adão faz de folhas de figueira. São coisas inúteis, são coisas que se acabam, são coisas que não têm valor para Deus, são coisas insignificantes, são coisas que jamais conseguiria agradar a Deus, porque as nossas obras são como trapos de imundícia. Então nós somos justificados em Cristo. Gênesis 3,15 diz que nasceria da mulher um que pisaria a cabeça da serpente. Ele esmagaria a cabeça da serpente. E esse é Cristo. Ele esmagou a cabeça da serpente. E ele nos deu vida, ele nos comprou com o seu sangue, ele nos justificou. Não precisamos mais de barganha, não precisamos mais de 7 semanas de campanhas, não precisamos de sangue de bode, não precisamos de sangue de boi, de carneiros. Nós não precisamos fazer nada para se chegar até a Cristo, porque nós estávamos mortos. Ele diz que foi Ele quem nos escolheu, e não nós que escolhemos a Ele. Ele disse que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós fomos escolhidos nele. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer que antes da fundação do mundo, nós já éramos escolhidos de Deus. Nós já fazíamos parte desse corpo de Cristo. Nós já fazíamos parte desta família de Cristo. Nós somos justificados no sangue redentor,
de Cristo, quando ele crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita e nos dá vida. O sangue de Jesus nos purificou. A vida de Jesus nos deu vida, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então em Cristo Jesus nós temos vidas. Em Cristo Jesus nós estamos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Deus quem gratuitamente nos deu a salvação eterna. Não precisamos barganhar com Cristo. Não precisamos fazer troca para ganhar a salvação. Não precisamos muito menos viver fazendo votos de tolo, campanhas de tolo, fazendo barganhas desagradáveis, porque Cristo não precisa de barganha. Ele nos escolheu não pelas nossas obras, porque nós somos salvos não pelas obras, mas nós somos salvos para boas obras. As nossas obras, elas precisam exalar a Cristo. O nosso testemunho de vida, ele precisa exalar a Cristo. Aquele que verdadeiramente faz parte dessa família, ele tem uma vida diferenciada. Porque nós fomos salvos para boas obras. E essas obras é Deus quem preparou para que andássemos nelas. Não é pelos nossos esforços, não é pela nossa força, porque nós temos uma natureza pecaminosa. É pelo Espírito de Deus, porque também nós somos essa morada de Deus, esse templo, essa morada de Deus. E uma vez que Cristo mora em nós, Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, dentro desta palavra, o Espírito de Deus, ele vai nos guiar em toda a verdade e em toda a justiça. Não é nós, não é as nossas forças, não é os nossos méritos. Tudo isso vem de Deus. E aqueles que são de Cristo, verdadeiramente já estão sentados nas regiões celestiais com Cristo. O eleito, ele não perde a salvação. Nós não perdemos a nossa salvação, porque nós somos salvos, aqueles que são chamados, são escolhidos. Ele diz que as ovelhas dele, ele não vai perder uma única sequer. Ele disse que ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas de Cristo, ainda que ela saia desse aprisco, mas com certeza Cristo buscará essa ovelha, a parábola das 99, e as 100 se completa. Aqueles que são de Cristo jamais perderão a salvação. Aqueles que são chamados antes da fundação do mundo já estão sentados nas regiões celestiais com Cristo. Quero aqui ressaltar que Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 3, versículo 23, e também lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, estão contando histórias maravilhosas